Olá, estamos de volta com mais um podcast. E hoje eu estou recebendo um amigo aqui, Tiago Petreca. E você sabe que ele escreveu esse livro aqui, ó. É um livro que eu recomendo, do Mindset ao Mindflow. Como ser o seu melhor em um mundo de transformações. Esse livro aqui é um livro extremamente interessante e me chamou muita atenção. Por isso que eu trouxe ele aqui para conversar e vou encher ele de perguntas aqui. Isso vai ser muito bom. Tiago, começa se apresentando aí, vai. Fala você quem é. Tudo bem, meu querido Falcão? Opa! Olá vocês que estão assistindo a gente, ouvindo a gente. É um podcast, videocast. Podcast. Podcast, mas também tem vídeo, não tem? Tem. Então eu estou olhando para o vídeo lá, então oi para quem vê, oi para você também. Quem é o Tiago Petreca? Bom, cara, sabe que essa é uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias, né? Quem sou eu hoje? Porque a gente está em constante evolução. Então, o Tiago de hoje é um professor que começou sua carreira como tal em 1996. A Barba Branca, né? Ela entrega um pouquinho dessa história, dessa trajetória em termos de tempo. Mas eu sou, por essência, um buscador, cara. O que significa isso? É alguém que não se cansa de querer encontrar, de aprender, ou seja, de evoluir. Você mostrou meu primeiro livro, do Mindset e Mindflow, que foi lançado durante a pandemia. Eu lancei agora um segundo livro, chamado Ária, o Desnudar de uma dentre tantas almas, que aí é um livro que é diferente do primeiro, porque o primeiro ele fala, por essência, da liderança autêntica. Né? Então o cerne dele está muito voltado para a liderança autêntica, para você compreender o que é a lógica do Mindflow. E o Ária, que é o Desnudar de uma dentre tantas almas, já é um livro de autoconhecimento escrito em prosa poética. Não é? Prosa poética, você precisa entender o que é isso é legal. Prosa que é o poética. uso da metáfora, que é o uso do símbolo, que é o uso de analogias para que aquilo que está escrito ele se torne atemporal. Para aquilo que está escrito, ele se torne de propriedade do leitor. Então, por exemplo, quando o leitor lê do Mindset ao Mindflow, o que se encontra é um campo de informações. Então, você será informado sobre diversos assuntos que, unidos, se transformam num conceito de liderança autêntica que é pautado na lógica do Mindflow. Ok. Quando você lê o Ária, aquilo que você está lendo sobre o autoconhecimento, ele foi pautado na minha biografia, porém escrito em prosa poética. Quando você lê isso, você se torna dono do que está sendo lido. É uma loucura isso é muito interessante. Mas não é tão fora do comum, por quê? Se você vê os textos bíblicos, se você vê os textos espiritualistas, eles são pautados, por exemplo, em parábolas, são pautados em metáforas justamente para que se tornem atemporais, para que eles ganhem uma longevidade. Né? Então o Tiago é esse que tenta se tornar longevo por aquilo que aprende. Difícil, hein? Você vê que aí tentar entender o Tiago, mas nós vamos entender o Tiago procurando tirar um pouco dele o que ele pensa. Tiago, uma das coisas que eu tenho estudado muito é o processo decisório humano. Uhum. E o processo decisório humano sofre interferências de todos os lados. E a nossa razão passa o tempo tentando ajustar o processo decisório, né? Porque são estímulos que chegam. No seu livro você fala, por exemplo, de impulsos. Como é que isso interfere dentro do processo decisório humano? Vamos usar uma metáfora para a gente trabalhar essa temática, né? A metáfora do Minotauro e do Centauro. Acredito que muitos conheçam do que se trata, mas o Minotauro, né, se você tiver com o Google na frente, se você escrever Minotauro, você vai ver a carinha desse bichinho e a mesma coisa a lógica do Centauro. Então o Minotauro, ele é composto do corpo humano e a cabeça de touro. Né? O Centauro, corpo de cavalo, e o tronco, a cabeça de homem, né, de ser humano. Que se assemelha a um ser humano, né, de qualquer maneira, fazendo a representação da mente humana. O que acaba acontecendo? Essas duas representações são muito interessantes, como metáforas, como símbolos, porque o Minotauro tem o bicho comandando o corpo, ou seja, o bicho, os nossos instintos naturais, e aí tem a ver com algo que nós falamos antes, do instinto e da intuição, mas a questão do instinto, que está muito mais na seara dos animais, é aquilo que a gente tem.
né? É aquilo que nos move aonde a gente não precisa fazer a menor força para fazer este movimento. É como se o corpo nos levasse, né? Então o Minotauro ele tem essa característica, então coloca, você que está me ouvindo, coloca na cabeça essa ideia de que o instinto, aquela coisa bicho, está decidindo por você. Então, a decisão ela vai chegar num processo de ação, né? Uma decisão que não gera uma ação, ela não gera um resultado, por mais que essa ação seja uma omissão, né? Ou até uma não ação, você esperar algo que não deveria ter esperado, você deveria ter agido, por exemplo. O Centauro é o inverso. Você tem a cabeça humana representando a razão, né, o uso da força de vontade para pensar sobre algo e, a partir daquilo, concluir em prol de uma ação desejada, que não foi movida pelo instinto. Pois bem, essa dinâmica ela fica bem clara com essas duas figuras. Porém, aí vem uma questão que é bacana. Quando você olha para o Minotauro, dentro da mitologia, aonde ele mora? Aonde está o Minotauro? Nas cavernas. Não, dentro de um labirinto. Então, essa representação ela é muito bonita. Por quê? Porque aquele que se deixa levar única e exclusivamente pelos instintos, ou essencialmente pelos instintos, é alguém consistentemente perdido. É aquele que não encontra saídas. Aquele que aprendeu a utilizar a força de vontade, colocar o seu córtex pré-frontal para trabalhar, ponderar, né? Então você vai lá para a primeira virtude cardinal, estudamos junto, né? A prudência. Então, quando eu elevo a minha vontade em prol de uma decisão, eu faço a força animal agir em prol do que eu desejo, daquilo que eu quero de fato que aconteça. Da mesma forma que eu disse, o Minotauro está no labirinto, aonde está o Centauro? Nas planícies. Então isso é muito interessante quando a gente traz essa metáfora, essa alegoria imagética, porque a gente pode, no mínimo, já dar um passo na autoobservação e se questionar, fala, vamos lá, durante o dia de hoje, até esse momento que eu estou ouvindo o podcast aqui com o Edgar Falcão, as decisões que eu fui tomando instintivamente, movidas pelo meu ser minotáurico, ou eu fui mais centauro? Por exemplo, então, eu tinha acabado de tomar um café da manhã, fiz o que eu tinha que fazer, aí eu fui, peguei um copo de água, passei pela mesa, tinha um chocolate. Você simplesmente esticou a mão, botou o chocolate na boca e desceu para o escritório ou foi embora do negócio. Aquela pequena ação, ela foi minotáurica. Absolutamente instintiva. Ela foi minotáurica. Ela teria sido centauro, na hora que você bate o olho no chocolatão ali, você vai até com a mãozinha assim, porque o minotauro é um bicho forte, né? Você vai lá com a mãozinha, pegar, vai, não. Coloquei um propósito. A partir deste propósito, que é emagrecer tantos quilos, só vou comer doce a partir de tal horário e tal. Você respira, aí você usa o teu corpo, inclusive, em favor da tua decisão. Quando eu digo você respira, eu não estou fazendo um eufemismo, ou não estou apenas utilizando uma referência leviana, e sim uma técnica que, de fato, é simples e ajuda. Você percebe que o instinto está te movendo, ganha consciência disso, transfere a consciência para o ato da respiração, que você vai ver que você já ganha um centro. Você vê que você está levantando uma questão interessante, né? Essa questão de nós decidirmos instintivamente é animal, né? Isso veio do instinto de sobrevivência, né? Quer dizer, isso vem dos primórdios do... É sobrevivência, procriação, busca do prazer. Exato, o instinto sexual, o instinto, enfim. E quando, na verdade, você pensa colocar a palavra intuição, quer dizer, quando você começa a intuir alguma coisa, você já está apoiado em experiência, já está apoiado em conhecimento, já está apoiado numa vivência anterior. Né? Isso eu considero importante, porque apesar de, às vezes, alguém confunde, né, intuição com instinto. Sim. Não, ele agiu instintivamente. Se ele agiu instintivamente, ele não pensou. Sim. Se ele agiu intuitivamente, a intuição, em tese,
está sob a égide da razão. Sim. Quer dizer, então a razão participa. A razão não consegue intuir, né? A razão, ela é causa e efeito, né? Ela é parte do processo de intuição, né? A intuição, para mim, ela é muito ampla. Ela é a conjugação de todos os atributos que a gente tem, né? Tanto o Dilthus trabalha, eu trabalho isso no Mindset Mind Flow, as 3 inteligências, que é a inteligência racional, a inteligência metafórico, difuso, criativa e a inteligência somática. Então a lógica com a competência criativa mais a soma, que é o teu corpo, você está em contato com o teu corpo, aonde o instinto também entra, só que nesse caldeirão todo, quando ele se conjuga, emerge dele então a intuição. Entende o que eu quero dizer? Sim. Mas quer ver uma coisa que é interessante? Um piloto de Fórmula 1. A gente gosta de carro, a gente gosta de estar nos automóveis. Algo que eu acho que é importante a gente também considerar é o seguinte: um piloto de Fórmula 1, ele precisa treinar-se de uma forma que ele deve responder quase que instintivamente, né? Então ele a 300 por hora, ele precisa reagir sem pensar. E aí tem uma distinção disso para o instinto propriamente dito, que funciona como se fosse uma pré-programação, né? Isso que eu estou falando de um piloto de Fórmula 1 está vinculado a você construir uma resposta a partir do treino. Então, isso tem nome, né? Chama heurística. Você cria os gatilhos, né? Quer dizer, você já trouxe a experiência por trás e a intuição, na verdade, ela maximiza esse processo na hora em que você se dispõe a utilizar dele, né? Mas o piloto da Fórmula 1, ele treinou o pescoço, ele treinou o braço, ele treinou o pé, ele treinou a cabeça, ele tem os reflexos muito rápidos. Eu consigo ouvir histórias do Ayrton Senna, que ele raspou num muro no Grande Prêmio de Monte Carlo. Essa história é interessante, está no YouTube aí, você pode achar. Ele raspou no muro e ele foi lá e falou com o chefe da equipe, mexeram no muro. Porque ele conhecia bem, ele vivia ganhando o prêmio lá, aquele Grande Prêmio. E na verdade, mas imagina, não sei o que, bom, na verdade que o chefe da equipe foi lá e resolveu dar uma olhada. Ele foi dar uma olhada e realmente tinham mexido no muro e aumentaram 3 milímetros. 3 milímetros, e ele raspou. E ele falou, mexeram no muro. Quer dizer, então, nós temos uma característica importante, porque nós temos essa capacidade de criar esses gatilhos mentais que faz com que você tome. É o movimento que você faz de frear. Você não precisa fazer uma reunião para decidir se freia ou não. Exatamente. Você freia. Se pegar fogo, você joga água. Sim. Mas a gente pode ir para o dia a dia e deve ir para o dia a dia. Eu fui na lógica de uma Fórmula 1 porque a gente está no extremo de uma habilidade. Porque realmente é o extremo de uma habilidade. Sim. Né? Você só abre uma porta porque você já criou uma resposta para aquele sistema. Agora imagina que você chega, quem está assistindo a gente não está vendo aquela porta, mas com certeza sabe que tem uma porta, tem uma maçaneta. Se você chega numa porta que não tem maçaneta, como é que eu abro? É abracadabra? É palavra mágica? Eu só empurro? Você vai tentar empurrar, não funciona? Ou seja, você não tem uma resposta automatizada para aquele negócio. E da mesma forma, quando você, não sei se já abriu aquelas portas grandes que a maçaneta é no centro. Cara, aquele é horroroso. Para que lado abre esse troço? Primeiro que já fica estranho, aí o que você vai procurar é tentar achar lá as dobradiças, né? Aí você não vê a dobradiça porque é pino no chão, aí você não consegue ver o bendito pino. Você fala, cara, cadê aquele pivô ali, né? Aí você fala, tá, beleza. Aí, só que a porta é grande e pesada. Só que o troço tá no meio da porta, você vai tentar empurrar, ela não tem o efeito alavanca. Cara, é horroroso de abrir um negócio daquele. Ou seja, ele é estranho. Descontextualiza, né? Descontextualiza. E a gente precisa ter essas montagens do dia a dia, porque senão você não senta numa cadeira, você não sobe uma escada, você não anda, né? Tudo isso você foi treinando e essa resposta ela se torna natural. Aí a gente entra numa outra situação que é a criação dos hábitos, né? A circuitaria neural, né? Você vai criando as cicatrizes neurais, então ali o sinal passa mais rápido, né? E passando mais rápido, a tendência é que o sinal, a resposta vá por aquele caminho. O nome disso é hábito.
né? Então, algo que também pode influenciar na decisão é qual tipo de hábito você tem, né? Então, você pode estar habituado a tomar decisões de uma certa maneira e, inclusive, quando você vai olhar para o tipo de decisão que você toma, você usa o próprio hábito para olhar o hábito. Aí você fica num looping. É verdade. Você fica num loop, bicho. Aquela coisa, você fala, meu Deus do céu, tá tudo igual. Né? Eu não consegui mudar aquilo. Então, quando a gente olha para o cenário mais amplo de tomada de decisão, você vai ter a lógica do instinto, você vai ter heurística, você vai ter os hábitos que você foi criando, você vai ter toda uma influência de contexto, que aí vai ativar, por exemplo, um sistema de valores. Né? Eu ia levantar exatamente essa questão, porque quando a gente fala em decisão, a gente tem várias divisões, mas eu costumo dizer que nós temos uma decisão racional que no final ela é a mais importante. Você sempre deve checar a razão, mas você pode passar pela intuição, que nós já estamos falando. Você pode passar pela emoção, porque emoção não é uma coisa que você controla, mas você controla o seu comportamento em relação à emoção. E a emoção gera conhecimento. O conhecimento é fonte para, né? Para o conhecimento. Depois virão os seus valores, que também vão interferir no processo decisório. E por último, não poderia deixar de considerar o especialista, né? Você vai no médico, ele manda você fazer, você decide fazer, né? O que também está sujeito a uma série de outras influências. Exatamente. E mesmo especialista pode ter criado um tipo de hábito, pode estar no dia ruim. Então você tem levantamentos, por exemplo, se a gente for estudar materiais do Daniel Kahneman, ele tem 2 livros, faleceu inclusive recentemente, ganhador do Prêmio Nobel de Economia comportamental, mas economia. Ele tem 2 livros muito bons, né? Um é Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, e o mais recente que é o Ruído, né? Então é interessante porque tomada de decisão de juízes é afetada pelo horário do dia. Aí você fala, mas pera lá, como assim? Por exemplo, baixa de glicose no sangue. Você tem menos energia. Você analisa, né? Você tem um processo mais lento ou não perfeito a partir da falta de energia, tua decisão fica piorada. Então, assim, são tantas influências nesse processo, isso porque a gente nem entrou na questão dos perfis. Né? E você tem MBTI, DISC, Big Five, VA Strength, o pessoal da Gallup lá, os seus pontos fortes. Tem um monte de assessments para traçar o seu perfil comportamental psicológico. Muito bem. E tem quem ainda usa horóscopo e tudo isso, né? Mas de qualquer maneira, esses eu fiz todos. Né? E eles estão super bem alinhados. O que é interessante é que, não bastasse tudo isso, a gente ainda tem algo que é das nossas inclinações. Então, por exemplo, se eu pego o Eneagrama, a mandala do Eneagrama era dividida em 3 áreas específicas. Então, você vai ter a instintiva, a racional e a emocional. Né? Então, eu sou um tipo 7. Né? Eu usei inclusive o verbo da identidade. Eu eu não tenho um tipo 7, mas eu sou um tipo 7. Mas é um tipo 7 cuja o centro, a inclinação mais natural é a razão. Quem está lá no 891, a inclinação é mais instintiva. O 2, 3 e 4 é emocional. Então, assim, são as inclinações. Você tem a tendência a partir deste perfil. Tudo isso está influenciando. Porém, na minha concepção, como a gente tem muitas variáveis de influência, a gente precisa dar um passo para trás e começar ou aprender a se observar. E aí você começa a entender um pouco dos seus padrões. Poxa, nesse tipo de contexto eu tendo a fazer mais isso. Nesse tipo de contexto eu tendo a fazer mais isso. Cara, com a presença daquela pessoa em sala, eu notei que inclusive a minha forma de decidir muda. Por quê? Porque ou eu tenho um desprezo, ou porque eu tenho muito respeito, ou porque eu tenho admiração, ou porque eu tenho medo. E aí você vê que você tem aí significados entrando em ação.
emoções entrando em ação, valores entrando em ação. É aquela história, né? Nós que somos professores, a gente costuma dizer o seguinte: a gente separa para entender, mas junta para viver. Porque essas coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Né? Você não separa esse troço no dia a dia. É igual depois que você aprendeu a andar de carro. Você não para no semáforo e fala: agora eu vou colocar a primeira. Agora eu vou... Parou, né? Você já vai ter tomado 15 buzinadas na orelha. Você faz isso na hora que você está aprendendo. Não, tá certo. Gente, o papo está ótimo aqui, mas nós estamos chegando no final. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos parar agora e vamos começar a gravar daqui a parte 2. Então aguarda que a gente já volta, certo, Thiago? Combinado.